bem-vindo ao Conselho Consultivo. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia retomam hoje em Bruxelas as negociações sobre o orçamento comunitário para 2014-2020. Tem uma nova proposta nas mãos, mas a maioria dos líderes mostra-se descrente. A chanceler alemã Angela Merkel já disse que duvida ser possível fechar um acordo nesta cimeira. Pela França, François Hollande também baixou as expectativas e referiu não acreditar num compromisso. Fontes diplomáticas afirmam que permanece o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Na nova proposta, Herman Van Rompuy mantém o corte de 80 mil milhões, mas redistribui os cortes, o que atenua a redução na coesão e agricultura que Portugal considera prioritárias. Assim, são mais 11 mil milhões para as políticas de coesão e 7,7 mil milhões para a agricultura. Ficam penalizadas outras áreas, como a competitividade, crescimento e emprego, às quais podem ser retirados 13 mil milhões. Os trabalhos recomeçam hoje ao meio-dia, 11 em Lisboa. Neste segundo dia em que o Conselho Europeu discute o orçamento comunitário até 2020, saiba onde as instituições europeias gastam o dinheiro. A proposta de orçamento europeu está a ser preparada há 2 anos e já mudou 3 vezes de valor. Os 1,011 bilhões de euros agora propostos pelo Presidente do Conselho Europeu continuam a representar 1% do PIB anual da União Europeia. Mas há muitos gastos europeus que consomem recursos dos Estados-membros. Em junho do ano passado, a Comissão Europeia propôs 1.033 bilhões de euros, o que corresponde a 0,1% do total do PIB comunitário e é um aumento de 5% em relação aos gastos médios entre 2007 e 2013. Mas, na verdade, a este valor falta somar outras componentes financiadas pelos Estados-membros que levam a conta para 1.091 bilhões de euros. Entretanto, com as exigências dos países mais ricos, que são os maiores contribuintes do orçamento, o Presidente do Conselho Europeu decidiu baixar para 1.011 bilhões de euros. É o tema em destaque no Conselho Consultivo de hoje com os comentadores Mário Caldeira Dias e Mariana Abrantes de Sousa. Ambos agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. E começo por si, Mariana. Angela Merkel já disse que duvida que haja um acordo hoje. As posições entre os países estão cada vez mais distantes. Sim, bom dia, Sandra. Sim, é natural que as posições ainda se estejam a extremar e a polarizar, mas eu pessoalmente prefiro usar a frase entre credores e devedores em vez de ricos e pobres ao norte e sul, porque é isso mesmo que está em causa. O orçamento da União Europeia de cerca de 1 trilhão de euros, que é uma fortuna para qualquer um de nós, é muito pequeno a nível europeu. É apenas 2% da despesa pública na União Europeia. E esse montante, esse montante desse orçamento central é muito mais pequeno do que nos Estados Unidos ou no Brasil, os outros países, outros grandes países federais. E isso implica que estamos a exigir que o orçamento europeu faça demasiadas coisas, porque para além de ser muito pequeno, 40% está a ser absorvido para a agricultura. Continua, sempre foi. Aliás, a agricultura é o único setor onde há uma política europeia musculada e com dinheiro, porque o resto dos setores, os orçamentos europeus afetam pouco. E eu ouvi ali na peça que Portugal quer manter os montantes na política agrícola comum. Eu, por acaso, gostaria de ver isso melhor, porque eu não sei se Portugal é um grande beneficiário na política agrícola comum, porque nós sabemos que Portugal é o maior importador per capita de alimentos. Nós temos setores importantes da área da agricultura, que é a floresta. 2 dos nossos grandes produtos da exportação são a cortiça e o papel, mas eu duvido muito que Portugal seja que a política agrícola comum, que é desenhada para tornar a Europa autossustentável na agricultura, se isso é o objetivo, eu acho que não foi conseguido em Portugal. Mário Caldeira Dias, já se fala numa eventual segunda fase de negociações e que este Conselho se possa prolongar pelo fim de semana? Pois será uma segunda ou terceira fase mesmo de negociações, porque de facto é verdade, este orçamento, convém dizer que é tudo muito relativo, não chega a 0,5% do PIB comunitário, e há uma parte, cerca de 0,3%, que é gasto pelos próprios serviços da Comissão. Se fosse um Estado federal, esse orçamento seria no mínimo de 25% de todo o PIB comunitário, na medida em que as políticas sociais continuam a residir nos países.
É óbvio que haverá, porque o problema que existe é que a manutenção, por um lado é bom que estas negociações ocorram naquilo que se chama o período de programação, são 7 anos. Portanto, de uma vez, de 7 em 7 anos, fica o problema resolvido e só daqui a 7 anos é que tornará a haver assim uma situação deste tipo. De qualquer modo, o que se passa é que os países europeus estão todos a passar por dificuldades crescentes, nomeadamente em gerir as próprias necessidades a nível nacional, e, portanto, neste contexto é muito difícil disponibilizar verbas muito relativamente grandes para se pôr ao serviço daquilo que são as políticas comunitárias. Mas não sei se os portugueses, ou uma grande parte deles, compreendem qual é a importância deste orçamento comunitário para o nosso país. É importante clarificar. Sim, este orçamento comunitário, no fundo, é daquele que durante os próximos 7 anos vão sair os fundos estruturais, que é o mais importante de todos, é o FEDER, com cerca de 5, pelo menos no passado, nós podemos dizer que em Portugal chegaram a cerca de 20 mil milhões de euros durante os últimos 7 anos. Esses 20 mil milhões de euros representam, portanto, uma média de quase 3 mil milhões por ano, o que significa uma quantia que ultrapassa ligeiramente os 2% do PIB, não é? Portanto, é disso que estamos a falar e o que vai acontecer. Muito deste dinheiro chegará só no final de 2014, embora haja para receber do anterior quadro, e vem veiculado através, como disse, essencialmente de 2 fundos mais importantes, que é o FEDER, que abrange cerca de 56% do total das verbas, que é para as empresas, para a competitividade, para os setores agrícolas, para as regiões. Depois o FEDER para as questões sociais, o Fundo de Coesão para as questões das grandes infraestruturas europeias, e depois há um fundo para as pescas e outro para o desenvolvimento rural, embora a agricultura gaste muito, mas tem outras componentes, como seja a compensação de preços e todas essas coisas, não é? Portanto, e o conjunto destes fundos são eles que vão alimentar depois uma série de políticas feitas pelo Estado a título de uma espécie de parceria que se faz com a Comissão, na qual há um trabalho conjunto na concepção, no acompanhamento e avaliação, que é muito importante, mas também no cofinanciamento. O que é que isto significa? Significa que Portugal vai ter que pôr também dinheiro seu, na medida em que a União Europeia não financia as políticas, cofinancia, isto é, paga uma parte daquilo que o Estado português, entretanto, já gastou. Mas Portugal, tendo em conta a atual crise, tem dinheiro seu para pôr? Durante os próximos 7 anos vai ter, porque esse dinheiro é prioritário na medida em que é a parte portuguesa que vai conseguir mobilizar aquilo que é o dinheiro europeu, que destina essencialmente a 3 grandes zonas de intervenção, que são as pessoas, a economia e as regiões, não é? Portanto, são estas 3 coisas, dá origem depois a vários, diversos, não é? Temáticos, e que hoje em dia são sobretudo os da convergência para os países mais atrasados, aqueles que não chegam aos tais 75% da média comunitária, quer a 15, quer a 27%, e, portanto, vai-se destinar aos países da convergência e depois a competitividade do emprego. Portanto, é para esta via da competitividade e do emprego que os países ricos também vêm buscar verbas a esses mesmos fundos. Portanto, eles próprios também têm interesse relativamente nessa matéria. Mas para nós é de facto fundamental, porque é uma fonte de financiamento ainda com algum significado, que permite suportar parcialmente muitas das políticas do governo na medida em que se encaixem nos critérios de viabilidade e para um período que são os próximos 7 anos, o que é relevante. De qualquer forma, esta fase é uma fase de negociação, como é sempre, não é? Em que os países vão tramando posições para depois arranjar um compromisso, só que desta vez parece que o compromisso é mais difícil do que noutras ocasiões, porque é a primeira vez em que a Europa, em geral, se encontra numa recessão técnica confirmada, quando noutros períodos anteriores isso não acontecia e a margem de manobra era bastante mais alargada. Ontem, Jean-Claude Juncker dizia que os líderes europeus estão focados nos interesses da Europa. É mesmo assim ou está cada um para seu lado? Normalmente as pessoas têm uma tendência para privilegiar os interesses individuais em detrimento do interesse coletivo. Este é o comportamento normal dos países e dos povos. Mas na medida em que nós hoje fomos construindo um património ao qual estamos inevitavelmente ligados, foi a construção da União Europeia e do euro, porque a União Europeia, muita gente, às vezes nós criticamos só os aspectos maus, mas esquecemos daquilo que ela é profundamente inovadora em toda a humanidade. A União Europeia é a primeira vez que países perfeitamente soberanos, com uma história longa, resolveram ceder em conjunto uma parte da sua soberania para constituírem algo comum. Isso, apesar de tudo, é aquilo que ele chamou aqui, ou nós chamamos o acervo, mas não deixa de ser um património comum. Haverá uma altura em que as pessoas sentirão que
o não ter em atenção o interesse coletivo pode prejudicar a sua própria posição individual. Eu julgo que é exatamente neste ponto que essa equação se vai fazer. Isto é, e todos eles disseram isso, mas depois todos disseram que estavam dispostos a negativa. O que é que isto significa? Que eu vou privilegiar o meu interesse individual, como disse a própria Angela Merkel, mas até ao ponto em que a ofensa do interesse coletivo possa, como retorno, prejudicar a minha própria posição, a minha própria capacidade individual. E é decidida, não é? Vamos olhar para Portugal, Mariana. São pouco claros os princípios negociais de que o governo português não vai querer abdicar? Bem, eu acho que o que ficou claro na peça, e o que eu tenho visto, é que Portugal não quer ter uma redução nos fundos disponíveis para o próximo período em relação ao período anterior. E eu acho que isso que é bastante importante. Este não é o momento para cortar nos financiamentos a estes países, mas eu ia comentar que a Europa toda não está em recessão. O que há uma grande divergência e nós estamos a testar o limite dessa divergência. Há os países exportadores que estão ainda muito fortes e os países importadores que estão, como sabemos, numa situação dramática. E isso, portanto, há quem possa pôr dinheiro, mas isso põe em causa que, mais que o orçamento europeu, o que está em causa neste momento são os orçamentos dos grandes países exportadores. A Alemanha vai ter um orçamento equilibrado em 2013. Isso não é só um erro em termos económicos, porque eles deveriam estar a ter um programa expansionista, é uma irresponsabilidade política, porque o Orçamento Central Europeu, sendo relativamente pequeno, não vai poder compensar a falta de procura dos grandes mercados. Mas a Alemanha tem aquele travão da dívida na Constituição. Nós também gostaríamos de ter, mas agora essa tranca há de vir depois, porque neste momento não podemos ter isso. E eu acho... Mas esse travão na Constituição portuguesa significa que não vamos endividar-nos? Se o tivéssemos, o facto é que... Mas na prática, se fosse introduzido na Constituição da República Portuguesa... Teria um limite máximo para... Mas isso significa que Portugal iria cumprir com o que estava na Constituição? Eu sou de uma opinião que não é preciso ter lá o travão para cumprir. Se nós quiséssemos limitar o nosso endividamento externo, podíamos tê-lo feito sem estar na Constituição. Os alemães, por via de dúvidas, puseram isso na Constituição. E quando se lê sobre o orçamento na Alemanha, só falam do debt break, do travão de dívida constitucional. E, portanto, mas isso é uma irresponsabilidade, eu volto a dizer, do lado da Alemanha, porque a Alemanha, neste momento, tem capacidade para expandir para uma política, tem espaço para fazer uma política económica expansiva e o facto de o não estar a fazer é uma irresponsabilidade, porque condena os seus parceiros comerciais a sofrerem também, por tabela. E eu ia chamar aqui a atenção mais uma coisa, se eu posso continuar, que é que nós temos, para além deste orçamento ser relativamente pequeno no contexto, os países e as entidades que neste momento estão a ser mais agressivas a defender o não aumento, nomeadamente a Alemanha, o Reino Unido. O Reino Unido tem há não sei quantos anos um desconto especial e está a tentar defender esse desconto. E a própria França são os países que mais beneficiam da estrutura alemã, da estrutura europeia, porque qual foram os três países os três principais credores que alimentaram o sobreendividamento nosso e dos outros países devedores? Em 2010, os principais credores de Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia eram a Alemanha, o Reino Unido e a França. Portanto, se não tivesse havido o BCE a ajudar a financiar estes países, quem teria sofrido as perdas, porque nós não teríamos capacidade de pagamento, seriam esses países. Portanto, eles devem estar, a própria Inglaterra devia estar muito agradecida que existe o BCE.
Pois, nós podemos talvez dizer que, de facto, a Europa, em relação à questão da recessão, mas as grandes economias, tanto a Itália, a França, a Espanha, estão em recessão, a França quase, praticamente, a Alemanha também está em cima da recessão, a Itália e a Espanha estão em forte depressão, o Reino Unido também não está bem, mas, de qualquer forma, em relação ao Reino Unido, é verdade, desde que aderiram à União Europeia em 1972, 71, 72, que sempre estiveram com um pé dentro e um pé fora. E quando aderiram foi um pouco a contra-vontade, na medida em que repararam que os países da União Europeia, e naturalmente a questão fundamental, relações com a Commonwealth, só que o que é verdade é que os países da União Europeia todos cresceram muito mais rapidamente que o próprio Reino Unido, que está a ficar para trás. A sua própria economia já perdeu há alguns anos um estatuto importante a favor da Itália a nível europeu e, portanto, nunca se pode julgar que o Reino Unido sempre foi uma parte da União Europeia com a qual nunca se pode contar muito para essa construção europeia, na medida em que estão dentro ou fora e sempre privilegiaram relações com os Estados Unidos em detrimento da própria Europa, não é? Mas julgo que a própria Inglaterra não tem também, pode ter aquele direito de veto para bloquear, mas também precisa da Europa e a sua margem de negociação também, quer dizer, o Reino Unido também é apenas um país entre vários, embora seja importante, e não terão a capacidade suficiente para bloquear um acordo global. Mas aquilo que é sobretudo, julgo eu, que é a contradição fundamental, e repito, é a necessidade de pôr de uma forma tão generosa quanto possível à disposição da Europa, quando o espírito geral e coletivo é de uma austeridade que pode significar para todos, quase que, se no futuro não nos trouxer novidades, como às vezes digo, pode significar uma espécie de suicídio coletivo, não é? A verdade é que os dados do terceiro trimestre mostram que a recessão voltou à Europa. Isto mostra que a estratégia económica da Europa não está a resultar? Pois não, quer dizer, às vezes custa muito a compreender como é que mentes tão ilustres e tantas capacidades e qualificações económicas na compreensão destes níveis não conseguem ver. Aquilo para toda a gente é óbvio, não é? Portanto, se as coisas continuarem neste pé, naturalmente, e já se verificou, portanto, e já há uma história ao longo disso, portanto, todas as metas falharam e depois destes sacrifícios todos, nós corremos o risco de ter este ano um déficit superior ao do ano passado. A forma como as coisas foram colocadas no tempo, e uma estratégia é uma articulação de objetivos e meios no tempo, não é? Portanto, a forma como a estratégia foi colocada no tempo, portanto, a preferência por uma estratégia dura, rápida, violenta, que pudesse rapidamente sanar as bases do crescimento económico futuro, foi feita de tal forma desproporcionada que ela própria está a arruinar as capacidades não só de encontrar esse equilíbrio, como de encontrar as bases do crescimento económico futuro. Então, se faz uma estratégia cujo objetivo essencial é colmatar o déficit, reestruturar as finanças públicas, e que se no fim de todos os sacrifícios as finanças públicas estão piores do que estavam antes, a economia não é uma ciência absolutamente exata, mas é a única ciência social que adotou, ou não é a única, mas é aquela que fez sempre um esforço para adotar aquilo que são os critérios científicos das outras ciências, isto é, a comprovação das teorias com os factos. Ora, a teoria e a teorização que eu fiz acerca disto tem vindo a ser falseada pelos factos. Ora, quando uma teoria é falseada pelos factos, quem tem razão são os factos, não é a teoria. E o que nós estamos a fazer... que a teoria está errada. O que nós estamos a fazer é ignorar os factos, mantendo a verdade da teoria. É verdade que quando a gente se aproxima disto, estamos aqui no campo dogmático. E julgo que aquilo que se está a passar é que as pessoas que fazem isto já estão a fazer por uma espécie de crença, isto é, acreditam que, e menos por qualquer fundamentação prática que leva a continuar a acreditar nessas teorias. Portanto, a estratégia e a teoria subjacente àquilo que foi feito está errada. Pelo menos no prazo em que nós vemos, nós estamos a ver que ela possa estar... Há muita gente que diz, pois está errada a curto prazo, mas a médio e longo prazo virá a estar certa, não é? Não há nenhuma certeza, nem nenhuma evidência, nem pode ser encontrada historicamente, que no fim deste período todo haja uma economia que exista e que tenha a capacidade suficiente para voltar a crescer e para voltar a produzir resultados, porque segundo aquilo que parece, e julgo que o próprio Ministro das Finanças disse isso, nós agora estamos a ir mais ou menos ao nível do ano 2000, em termos de PIB, não é? E vamos continuar e andar a regredir durante um tempo. Se formos colocar uma taxa média de 1% ao ano, isso quer dizer que voltaremos aos níveis de 2008 daqui a 15 anos, ou coisa que o valha, isto é lá para 2030, não é? E, portanto, isto, se é assim, então, no ano 2030... alguns de nós provavelmente já não assistirão a isso, mas cá estaremos para ver se a teoria tinha razão ou não. Mariana, Sandra. Dizia o Keynes, que é uma frase muito conhecida, a médio prazo estaremos todos mortos, não é? É verdade. É preciso convencer a Angela Merkel a mudar rapidamente?
Sim, eu acho que a Alemanha, como eu disse várias vezes, continua sendo a locomotiva, é quase o comboio inteiro e é verdade que nesta polarização de fortunas, os que estão bem têm responsabilidade. Porque são os que têm beneficiado. A responsabilidade é por dois motivos. São os que beneficiaram mais e com o seu grande poderio da exportação, e são os que têm os meios, as capacidades para poder fazer alguma coisa. Porque eu acho que uma das coisas que é importante no orçamento europeu, na aplicação agora a nível europeu, é que fala-se um pouco na reindustrialização da Europa. E essa reindustrialização deveria começar pelos países mais fracos, porque, de facto, mesmo muitos dos fundos estruturais que nós recebemos foram muito orientados para os investimentos não transacionáveis. Aliás, muitos o Fundo de Coesão, sobretudo, e outros, só podiam ser aplicados a investimentos físicos, virados para dentro. E, portanto, nós descuramos os fatores críticos de sucesso, os fatores críticos de competitividade. Em Portugal isso foi nítido, noutros países também, e até mesmo a nível europeu. E, portanto, isso tem que ser um novo enfoque. E também tem que haver um certo equilíbrio, e para facilitar o ajustamento entre os diversos países, tem que haver a parcela, no final de contas, a parcela orçamental europeia tem que subir em relação ao global. Eu vou dar um pequeno exemplo. Nos Estados Unidos, temos ouvido falar muito do sistema de saúde, mas há muitos anos que existe um programa de saúde federal, que é o Medicare, para os mais velhos, para a terceira idade. E é federal porquê? Porque alguém que trabalha em Boston, em Minneapolis, em Chicago, se depois se quiser reformar e aposentar para a Flórida, pode fazê-lo e leva consigo o seu fundo não só o fundo de pensões, mas também o fundo de saúde para pensionistas. Na Europa isso não acontece. Portanto, nós, quando recebemos, e devíamos receber mais, se temos aquela ambição de nos tornarmos a Flórida da Europa, seria ótimo recebermos mais reformados, mais pensionistas alemães e holandeses e ingleses, suecos, o que fosse, mas que trouxessem o seu próprio fundo para pagar os seus cuidados de saúde, o que não acontece. Quando vêm para Portugal, acabam por sobrecarregar os nossos serviços de saúde. E é por isso que Portugal e a Grécia, que são os dois países mais envelhecidos da Europa, gastam mais em saúde porque estão a suportar não só os gastos em saúde com os seus cidadãos, mas com estes pensionistas que são bem-vindos e devem vir, só que devem trazer a carteira. Mário. Não, é verdade, e relativamente a esta questão, a questão europeia, e nomeadamente em relação ao futuro do Estado Social, também julgo que esta questão acaba sempre por entroncar, porque muitas das políticas estão agora chamam-se CREN, que é o Quadro de Referência Estratégica Nacional, mas antigamente eram os quadros comunitários de apoio, não é? Uma parte substancial é de facto virada para as infraestruturas físicas, mas parece que vai ser dado um enfoque mais elevado ao apoio às empresas e também à formação profissional. E seria uma boa ideia se as duas coisas fossem pensadas ao mesmo tempo, porque um dos aspectos que se verificou, mesmo ao nível da formação, é que todo o dinheiro que foi gasto não correspondeu a uma melhoria do nível de qualificações, ou um upgrading das qualificações, como agora se costuma dizer, como seria de esperar, dados os fundos que foram investidos. Portanto, se vier daí uma ligação entre a estratégia e a lógica do investimento empresarial e a própria formação profissional, aí faz todo o sentido, porque um posto de trabalho só beneficia da formação quando encontra um local, que se chama posto de trabalho, exatamente, o emprego só resulta da ocupação de um posto de trabalho, e esse emprego, quando ocupa um posto de trabalho, só pode usufruir das qualificações se tiver a oportunidade de as concretizar ao serviço da atividade económica, por isso se chama formação profissional. Isto é um conjunto de conhecimentos que podem ser usados numa profissão ou num conjunto afim de profissões. Se essa ideia vingar, parece muito bem, embora também tenha que haver sempre uma componente ligada às políticas sociais, nomeadamente às políticas de exclusão ou tipo de beneficiários, que não são muito pesadas. Também há uma componente para o ensino tecnológico, para o ensino superior, para a investigação científica. Portanto, é bom que o dinheiro cada vez é mais escasso, ou pelo menos cada vez temos uma consciência mais própria que ele é de facto escasso,
que esse novo quadro comunitário pudesse corresponder a uma nova fase organizativa em que os fundos fossem utilizados da forma mais virtuosa possível para aquilo, eu já agora, se tivesse ainda tempo, gostaria de dizer uma coisa, para aquilo que são a coesão económica e social. Porquê? Porque, no fundo, a coesão económica e social tem a ver com a aproximação da forma como as pessoas vivem. E a União Europeia tem dedicado uma excessiva atenção àquilo que são os aspectos monetários. Portanto, a coesão económica e social é, de facto, o pilar que falta para uma verdadeira União Económica e Monetária, porque até agora só temos de cuidar da União Monetária e não tanto os problemas da coesão económica e social. Ficamos com essa mensagem no encerramento deste Conselho Consultivo. Mário Caldeira Dias, Mariana Abrantes de Sousa, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos comentários e até para a semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo, está de regresso na segunda-feira.